E nós começamos lembrando que o fato de sermos crentes em Jesus, isso não representa uma espécie de isenção da parte de Deus com relação aos sofrimentos dos quais toda a raça humana participa. Nós sofremos juntamente com os descrentes. Nós somos acometidos de doenças, temos problemas financeiros, problemas de relacionamento, sofremos com família, exatamente como os demais sofrem também. Os sofrimentos que são comuns à humanidade, nós participamos deles também. A Bíblia, porém, diz que Deus usa esse sofrimento na vida do seu povo com um propósito distinto. Para os ímpios, para os incrédulos que rejeitam a Deus, a sua existência, a sua providência, a sua sabedoria, esses sofrimentos são uma espécie de preparação para o juízo final e depois para o sofrimento eterno. Deus já usa esses sofrimentos para tormento e sofrimento dos ímpios, preparando-os para o tormento eterno que se aproxima com velocidade, está às portas com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, aquele mesmo sofrimento que para o ímpio representa já o juízo de Deus, para nós representa a correção de um Pai que nos ama e que quer o melhor para nós. O grande segredo aqui nesse mundo é você perceber isso, é você entender isso e você viver de acordo com isso. A Bíblia nos diz, então, que o alvo de Deus com o sofrimento aqui é desapegar os nossos corações das coisas desse mundo. Nosso coração é idólatra. Calvino se refere ao nosso coração como sendo uma fábrica de ídolos. Sempre estamos colocando alguma coisa no lugar de Deus e Deus sempre está vindo atrás para derrubar. Você levanta, Ele derruba. Você elege uma pessoa, uma coisa, uma propriedade, uma atividade como sendo aquilo que lhe dá razão e motivo para a sua existência, porque Deus lhe ama, Ele vem e tira isso de você. Você não entende isso, você acha que Deus é injusto, mas Ele está fazendo isso para o seu bem. Ele quer desapegar o seu coração de outra coisa que não seja Ele. Deus deseja fazer você ansiar pelo mundo vindouro, porque quando você está muito confortável aqui, você não aspira a chegar lá no reino celestial. Então, é exatamente isso que Deus quer evitar, que você pare no meio do caminho e diga, não, aqui está bom. Eu disse, não está bom não, você está caminhando para Jerusalém, você não pode se acomodar aqui. Por isso Deus torna a nossa moradia aqui nesse mundo cheia de inquietações, cheia de problemas, insegurança, não encontramos repouso, não encontramos descanso, exatamente para que a gente não se acomode e diga, aqui está bom. Exatamente por isso Deus faz, para manter-nos ansiosos pelo mundo vindouro, nos manter humildes e dependentes dEle. Porque quando tudo vai bem, a gente costuma esquecer de Deus. A gente só lembra de Deus quando a coisa aperta. Todo mundo é ateu até a hora que o pitbull pula a cerca. Aí todo mundo chama para um Deus ou busca a Deus de alguma forma. Então, para nos manter na dependência dEle, Deus então nos inquieta e nos mostra o quanto nós precisamos dele. E por fim, o propósito mais importante de Deus com o sofrimento na vida do crente é corrigi-lo de erros de caráter, de conduta e até doutrinários. Isso não quer dizer que todo sofrimento que o crente passa é decorrência direta de algum pecado específico que ele cometeu. O que eu estou dizendo é que Deus com frequência usa o sofrimento para criar caráter no seu filho, para corrigir algum defeito de caráter dos seus filhos. E a Bíblia usa algumas figuras para isso. Pedro, por exemplo, ele gosta muito da figura da fornalha e do fogo. Nas duas cartas que ele escreveu, ele emprega essa metáfora para dizer que, da mesma forma que o ourives prova, testa, purifica o ouro através do fogo, assim também Deus purifica, prova e testa a nossa fé através da fornalha do sofrimento. Pedro usa essa figura da fornalha para transmitir essa ideia de que Deus, através dos sofrimentos, nos depura de todas as imundícies ou materiais estranhos que porventura tenham se apegado à nossa fé e à nossa conduta. Mas uma outra figura, e essa é particularmente querida do autor de Hebreus, é de um pai que corrige os seus filhos, que é exatamente o ponto aqui da passagem que eu li para vocês. Da mesma forma que um pai que ama seu filho o corrige e o disciplina para o bem dele, Deus faz a mesma coisa com os seus filhos. E essa é a razão, uma das razões pelas quais os sofrimentos nos chegam. Deus reprova seus filhos, no sentido de que Ele olha a nossa conduta, olha o nosso caráter, a nossa crença, e Ele não aprova determinadas coisas, nossa maneira de agir, nossa maneira de falar, aquilo que nós cremos, Ele nos reprova. Só que a reprovação já é seguida da correção. É isso que reprovar aqui significa.
A orientação lá que Salomão deu no livro de Provérbios é: não desmais quando você é reprovado. Ou seja, porque pode ser que Deus, quando vai reprovar, a peia cante alto, né? A giripoca vai piar, né? E aí você vai desmaiar, vai desfalecer. Vai dizer assim: ah, não, eu desisto, não dá certo, ser crente é muito complicado, a mão de Deus é muito pesada. Não desmaie quando Deus está corrigindo você, está reprovando você. Não faça isso não. E ele dá, aqui no final do verso, ele dá no verso 6, a razão pela qual Deus faz isso. Por que você não deve menosprezar a correção de Deus e nem desmaiar quando ela parecer pesada demais? É porque, verso 6, o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Sabe qual é o pior castigo que Deus pode dar a um pecador? É dizer para ele: seja feita a tua vontade, faz como tu quer, segue no teu caminho, não vou corrigir não, decide aí tua vida, vai por onde tu desejas. Exatamente porque Deus me ama, é que Ele não respeitou as minhas decisões e mandou meu livre-arbítrio para as favas e fez o que era bom na minha vida, apesar de mim. Porque se Deus fosse respeitar o meu arbítrio e as minhas escolhas e as minhas decisões, eu não estaria aqui hoje, pode ter certeza disso. E nem você. Exatamente porque Deus corrige a quem ama e Ele açoita a todo filho a quem recebe. Porque nós somos filhos imperfeitos, nós somos filhos pecadores, filhos desobedientes, e o nosso Pai, em vez de nos abandonar à nossa própria sorte e à teimosia do nosso coração, Ele usa a sua providência, Ele usa os acontecimentos, Ele usa a sua palavra, como hoje de manhã, para nos corrigir, para nos trazer de volta, abrir os nossos olhos, nos encorajar a perseverarmos e a permanecer naquilo que é a sua vontade.